Gálatas 5:22 até o 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Lembrando que o apóstolo Paulo começa o versículo 22 falando, mas o fruto do Espírito, porque ele havia falado anteriormente sobre as obras da carne. Nós já falamos que as obras da carne são qualificações, atributos exclusivos nossos, são mérito nosso. Se você tem algum mérito, você pode ler esta listinha que está aqui. Essa listinha que começa aqui no capítulo 5 e ela começa no versículo 19. Esses são os seus atributos. Não são só esses, você vai encontrar em outros lugares também. Você vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 6, tem alguns que você pode ter. Você vai encontrar lá em Apocalipse. Se você for depender de você, das suas qualidades, é isso aonde a sua carne vai te levar. Se você seguir a sua carne, se você seguir a sua natureza pecaminosa, você vai viver dessa forma. Serão esses os seus atributos, as suas qualidades. Mas, quando nós somos transformados pelo Senhor, há uma mudança. O Senhor muda o nosso coração. O Senhor muda a nossa mente. Ele nos dá uma nova mentalidade. Ele nos dá novas prioridades, novos pensamentos. Não que nós não vamos lutar com os pensamentos e com as palavras, com as prioridades que nós tínhamos antes. Vamos continuar lutando. Na verdade, vamos começar a lutar, porque antes nós vivíamos muito bem com eles, confortavelmente com eles. Vivíamos no meio do lixo confortavelmente. Vivíamos no meio do lixo fétido, podre. Vivíamos tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando conhecemos ao Senhor, quando o Senhor se faz conhecer, nós vemos quão puro e santo Ele é, como Ele troca as nossas vestes, como Ele nos dá um novo coração, e agora a gente percebe como eu era podre, como eu era sujo, e eu posso até chegar próximo à sujeira, e até me sujar com ela às vezes, mas o Senhor vai me fazer sentir nojo por aquilo, e vai me fazer perceber que aquilo já não faz mais parte da minha vida, que eu devo rapidamente me desfazer daquilo, porque aquilo não pertence mais a mim. Agora, o que eu produzo é o fruto do Espírito, porque o Senhor produz aquilo em mim. O Senhor é quem produz o fruto, e eu não vivo mais pela minha carne. Falando das observações que nós falamos na semana passada, foram essas observações que nós fizemos. As obras da carne são mérito humano, e o fruto do Espírito é obra exclusiva de Deus. Não é uma obra sua, não é o seu talento. Aquilo que nós falamos, começando semana passada, de amor, alegria e paz. Não são parte de você. Você não ama naturalmente. Você não é alegre naturalmente. Você não tem a paz naturalmente. É dom de Deus. É algo que o Senhor coloca em você e implanta em seu coração. Não é apenas um sentimento. Se fosse apenas um sentimento, ele seria muito volúvel. Ele seria flexível. Acabaria. Mas não é isso. O fruto do Espírito não é desta forma. E nós vamos seguir, então, vendo o restante do fruto, já que é o fruto do Espírito, né? Nós costumamos falar os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Também já falei que ninguém vai ser disciplinado por falar frutos do Espírito, mas é fruto do Espírito. Então nós já vimos amor, alegria, paz. E agora vamos começar com longanimidade. Longanimidade quer dizer paciência. Só que nós sabemos muito bem que nós fazemos parte de uma geração impaciente, que gosta de tudo para agora. Nós queremos agora, já. Nós vimos uma criança soltando pipa hoje, e provavelmente ela foi comprar
em algum lugar aquela pipa. Antigamente a gente fazia. A gente pegava lá aqueles gravetinhos, pegava aquelas... comprava seda, pegava o bambuzinho, pegava uns fiozinhos e fazia ali. Hoje não, hoje você já tem tudo pronto. Nós vivemos na geração touchscreen. Nós vivemos na geração banda larga, onde você clica ali no navegador do Google Chrome e se ele demora muito mais do que 3 segundos, você já fica, isso aqui deve estar com problema essa internet. Ou você clica num link onde você quer visitar algum site, se ele começa a fazer aquele girozinho ali, você já fala, não é possível, como que está demorando tanto assim? Nós somos uma geração impaciente. Nós estamos desaprendendo a esperar. Nós não estamos mais conseguindo esperar. Nós queremos para agora. Nós queremos hoje. Nós não queremos deixar para daqui a 10 segundos. Nós queremos sempre mais rápido, agora, já, instantaneamente. Quando na verdade não é assim. É necessário longanimidade. E esta palavra longanimidade, ela era usada já naquela época para o que hoje seriam os atiradores de elite. Naquela época, os militares, eles ficavam de tocaia, ficavam escondidos em algum lugar durante horas e às vezes até dias, para poderem matar líderes militares ou até um grupo de militares que estivesse passando por ali. Então eles ficavam de tocaia. Era como se hoje um atirador de elite, um sniper, ficasse em algum prédio, e se alguém já assistiu algum documentário sabe que eles são treinados para ficar horas e até dias parados, imóveis em algum lugar ali, apenas segurando aquela arma ali até que o seu alvo passe ali. Então isso é longanimidade. Pense, ficar 2, 3 dias no mesmo lugar sem poder fazer nenhum movimento direito ali para não ser descoberto. Era esta palavra usada, longanimidade, paciência, esperar o momento correto. É a capacidade de esperar. É a capacidade de compreender para que o momento de você realizar algo, de você conseguir algo, é necessário você esperar. É necessário você obter certos passos. E não você dar um passo grande como se você conseguisse dar aquele passo rapidamente e chegasse ao fim da jornada. Não, é algo gradual, aos poucos, dia após dia, passo a passo. Não é algo que você faz agora, que é impulsivo, que tem que ser nesse momento. Nós temos essa impulsividade. Surgiu algum problema, tem que resolver agora aqui, tem que sair agora. Não, mas de repente eu não consigo fazer isso agora. De repente eu tenho que esperar. É algo que necessita de paciência. Vamos falar aqui dando um exemplo. De repente nós temos algum problema e a gente tem uma discussão com alguma pessoa. Você pensa, não, vou resolver isso agora e tal. Só que no calor da discussão ali você está nervoso e a outra pessoa também está, e ao invés de você resolver, você cria um problema a mais. Então aquela longanimidade, a paciência de você saber o momento certo de fazer as coisas. É o momento de você sabe o momento correto de fazer. Não é o mais rápido possível. Nem tudo que nós fazemos é o mais rápido possível, mas é no momento certo. É no momento que é necessário fazer. Se você tem que tomar um remédio 3 vezes ao dia, você não vai tomar os 3 ao mesmo tempo, um antibiótico. O médico fala, você tem que tomar 3 vezes ao dia. Você pega os 3 e... Não é assim. Você tem que fazer um horário. Você tem que ter paciência. Você tem que ser longânimo. O próprio Deus, ele nos demonstra a sua longanimidade, mostra que ele não tem explosões de ira, de ele se tornar uma pessoa que ele é afoito, que ele faz tudo de qualquer jeito. Se nós pegarmos o texto lá, o Salmo 103, versículos 8 e 9, olha o que o Senhor nos fala. Olha o que o salmista nos fala sobre o Senhor. Salmo 103, versículos 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é benigno. Se o Senhor não fosse longânimo, todos nós já teríamos sido fulminados. A Bíblia também fala de misericórdia. A palavra de Deus também fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor, Ele é longânimo. Ele é paciente para nós. Pense em uma pessoa que necessita de paciência. Este é Deus. Porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro. E Ele lida com pessoas que são pecadoras, falhas. E que volta e meia nós falhamos no mesmo ponto. Naquela mesma questão. Puxa vida, falhei nisso de novo. Imagine se Deus não fosse longânimo. Você e eu já teríamos sido fulminados. Então o Senhor nos chama a longanimidade, a termos paciência, perseverança, a resistirmos às tentações, às provações. Resista às provações, às tentações, às pressões do dia a dia, às pressões que você pode ter no seu dia a dia. Aquilo que você tenta querer resolver do seu próprio jeito. É a paciência. Porque se nós tentarmos fazer do nosso jeito, nós volta e meia vamos ter problemas. Nós vamos magoar pessoas, nós vamos nos machucar, nós vamos desonrar a Deus por falta de longanimidade, por sermos pessoas afoitas, que querem resolver agora e acabam estragando tudo. Existe aquele momento que é o momento de esperar, como aquele atirador de elite, que ele tem que esperar o momento correto, para daí sim, acertar o seu alvo. E nós estamos aqui para acertarmos esse alvo, que é vivermos para a glória de Deus, que é obedecermos ao Senhor, obedecermos a sua palavra, não tentarmos fazer a nossa própria maneira. Então, sermos longânimos, pacientes, perseverantes. Não acharmos que na primeira tentativa não deu certo, vou desistir. Eu sou pecador mesmo, vou continuar assim. Ou aquela pessoa age dessa forma, não vou perdoar mais. Aquela pessoa que está me prejudicando, não perdi a paciência, não quero mais. É longânimo, é paciente, é ser perseverante em meio a todas as dificuldades que você possa passar. Em meio aos bullying na escola, em meio às dificuldades com o vizinho, com o parente, é ter longanimidade. Benignidade e bondade são palavras não sinônimas, mas complementares. Tá? Primeiro gostaria de ver o que é a falsa benignidade. A falsa benignidade é você ser invejoso, não se regozijar com a alegria dos outros. É você achar que você é bonzinho, mas no seu coração, quando uma pessoa ela se dá bem, quando uma pessoa ela é bem sucedida, você no seu coração você está invejando aquela pessoa. Você não se sente bem com a alegria do outro, com a vitória do outro, com o que a pessoa é bem sucedida, com a nota que o seu amigo tira na escola, com o presente que ele ganhou dos seus pais, com a casa que o seu irmão está construindo, com o carro que ele comprou. É aquela pessoa, não, eu merecia ter isso, eu queria ter isso. Com o conhecimento que aquela pessoa tem da palavra de Deus, não, mas eu queria ter esse conhecimento como ele tem. É uma falsa benignidade, porque no seu coração você não demonstra aquilo que de repente você vai tentar demonstrar na sua aparência. Mas a verdadeira benignidade é aquele que se alegra com a alegria do seu próximo. Poxa, que bom, irmão. Você venceu esse problema, que joia. Você está crescendo. Você está buscando mais a Deus, você está lendo as Escrituras. Você está orando mais, eu estou vendo, você está se desenvolvendo espiritualmente. Você está ajeitando a sua vida. Você está ajeitando suas contas. Você tem um bom trabalho, você conseguiu uma promoção. Você foi bem na escola, você tinha dificuldade lá em matemática e português. Agora você está se dedicando, você está indo bem, que joia. É aquela alegria, é você se alegrar com aqueles que estão indo bem, com aqueles que estão mudando, com aqueles que estão sendo moldados pelo Senhor. É ser gentil, é ser honesto. Não ser falso. Não aquele elogio falso. É ser honesto de verdade com os nossos irmãos. Demonstrarmos esta alegria que nós verdadeiramente temos. Poxa,
joia! Que joia, irmão, que você está vencendo essa questão, que você tinha dificuldades. Que joia, irmão, que esse problema foi devidamente resolvido. Que bom que o irmão conseguiu resolver esse problema na sua casa. Que bom que essa criança conseguiu resolver esse dilema para ela. A bondade, ela é a ação correspondente à benignidade. Ou seja, ela é um complemento. É não apenas eu me alegrar com aquilo que a pessoa está conquistando, mas eu poder fazer algo de concreto para com ela também. É eu poder estar com ela e dentro da alegria que eu tenho por aquilo que ela conseguiu, é eu, juntamente com ela, eu poder contribuir com aquilo que ela está fazendo, com os desafios que ela tem, com as lutas que ela tem. De eu ver esta pessoa vencendo, eu ver ela evoluindo nisso e falar, poxa, eu posso te ajudar? Eu tenho como te auxiliar em alguma questão aqui? Eu estou à disposição de você também. Isso é bondade. É você estar disposto, é olhar para o seu próximo, é olhar para o seu irmão e ver, irmão, você está com dificuldade? O que eu posso te ajudar? Eu quero ver você bem. Eu quero ver você tirar boas notas. Eu quero ver você ter um bom emprego. Eu quero ver você crescer na palavra de Deus. Eu quero ver você crescer na sua vida de santidade. Eu quero ver você crescer no seu relacionamento conjugal. Eu quero ver você crescer no relacionamento com seus pais, com seus filhos. É você se colocar à disposição, é você orar, é você fazer algo de concreto. Isso é bondade. É não nós olharmos só para o nosso umbigo e pensarmos o que eu vou fazer para mim, mas eu amar o meu próximo mesmo. O que eu vou fazer para abençoar o meu irmão, para cuidar do meu irmão. Isso é igreja, é de um estar cuidando do outro, olhando um para o outro. O que os falsos apóstolos faziam era tirar isso da mente deles. Era fazer algo completamente egoísta. Era tentar tirar a autoridade do apóstolo Paulo, tentar trazer para esses falsos apóstolos a autoridade deles e colocar neles um coração egoísta. Enquanto o apóstolo Paulo fala, olha, as obras da carne são essas, e vocês podem estar envolvidos com isso se vocês se deixarem envolver pelos falsos apóstolos. Mas se vocês querem realmente ter o fruto do Espírito, vocês vão ser pessoas bondosas, pessoas que amam o seu próximo, pessoa que se importa com o seu próximo, que está olhando, que está atento com aquilo que está acontecendo. Não é só o pastor, não são só os líderes da igreja, cada um de nós, e você está atento, o que será que está acontecendo? Por que essa pessoa está faltando na igreja? Por que será que ela estava chateada aquele dia? Será que ela precisa de oração? Será que ela precisa de alguma coisa? Qual é a dificuldade que ela está passando? É fazermos algo de concreto, sermos família. Isto é bondade. Isso faz parte do fruto. E como é fruto, é natural do crente. Vamos pensar que as obras da carne são natural, é algo natural daquele que não crê no Senhor, daquele que está perdido. O fruto do Espírito tem que ser algo natural do cristão. Porque nós vivemos pelo Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo fala, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós vamos ter algumas dificuldades com relação ao fruto, com umas mais do que em outras. Mas, normalmente, este fruto será gerado em nós. Teremos dificuldades, mas serão gerados. Então a bondade, a benignidade faz parte do fruto do Espírito e deve estar em nós, como cristãos que somos, como filhos de Deus que somos. Fidelidade. Trouxe uma frase para vocês. A fidelidade não é um compromisso com o outro, com um outro, mas sim com o nosso sentimento. Se você não for fiel ao que sente, do que importa o resto? Não se preocupe, irmãos, eu não creio nisso. Eu apenas peguei essa frase porque é uma frase absurda. É uma frase completamente absurda, porque ele fala de fidelidade que ela não é um compromisso com a outra pessoa, com o seu próximo. Ela fala que é um compromisso com você próprio. Não é isso. Com o nosso sentimento, nós já falamos semana passada que o amor, a alegria e a paz, por exemplo, não são apenas um sentimento, porque se fossem, uma hora ele acaba. A fidelidade, se ela for apenas um sentimento, ela acaba. É um sentimento que pode não existir mais, e eu não preciso mais ser fiel. Então, se você não for fiel ao que sente, do que importa o resto?
Se uma pessoa fala dessa forma, aonde nós vamos chegar? No relativismo. Eu sinto isso, então eu vou fazer isso. Por mais absurdo que seja, você vai fazer. Porque você vai fazer o que o seu coração está mandando. Que o seu coração enganoso e corrupto está mandando você fazer, você vai fazer. Então essa frase é completamente errada. Por que eu peguei isso? Porque certamente, no ambiente onde você está, você pode ouvir, não essa frase, mas pessoas falando com o mesmo princípio desta frase. Porque é a visão popular. Porque ela traz a visão que as pessoas têm neste mundo de fidelidade. Que você tem que ser fiel a si mesmo, que você tem que se amar mais a você, que você tem que pensar só em si próprio, que você tem que ser fiel àquilo que você sente no seu coração, então faça o que o seu coração está mandando. Errado, completamente errado, isso é o que o mundo fala, isso é o que o mundo perdido fala. Se você quer viver pelas obras da carne, é assim que você vai agir. Então está completamente errada esta definição de fidelidade. Então, esta é uma fidelidade falsa. Ela é inútil. Né? Se você for pegar esta palavra fidelidade, ela já se tornou algo banal. Você pega programas de fidelidade. As coisas mais variadas, você vai ter programas de fidelidade. Você vai no posto de gasolina, tem cartãozinho de fidelidade. Você vai, de repente, fazer negócio de milhas, você tem de voos, você tem programa de fidelidade. Você pega um cartão, você tem programa de fidelidade. E você pega um time de futebol, você tem algum programa de fidelidade. E as pessoas, elas estão cada vez mais fiéis a esse tipo de coisa. Fiéis a um posto de gasolina. Pode até ser, se o produto for bom. Fiéis a um time de futebol. E aí o pessoal fala, eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. O time pode ir para a segunda divisão, pode perder um monte, mas eu vou continuar gostando desse time, eu vou ter o cartãozinho de sócio torcedor, né, porque eu sou fiel ao meu time, porque eu quero ajudar o meu time, eu sou fiel a cantores, porque eu gosto de cantores, porque eu gosto de tal apresentador. As pessoas são fiéis a isso, mas às vezes elas deixam de ser fiéis a Deus. Porque para elas serem fiéis a tudo isso, e se forem, que tempo vai sobrar para elas dedicarem ao Senhor? Elas vão dedicar todo o seu tempo a time de futebol, a isso, aquilo, outro, a programas de televisão, a música, porque tal cantor é melhor que aquele outro, porque o MC não sei o que é melhor que aquele outro, porque eu sou fiel àquele e eu não sou fiel ao outro. E a fidelidade a Deus, onde que está? Aí você gasta seu tempo, seu dinheiro com fidelidade a esse tipo de coisa, e a fidelidade a Deus, onde que está? Onde está a sua fidelidade a Deus? Fidelidade a Deus é baseada na fé. É a dedicação ao Senhor. Muito maior do que a dedicação do que você deveria ter a um time de futebol. Como muitos fazem, do seu time de futebol vai lá pro Rio Grande do Sul, a pessoa pega um ônibus e vai para lá. Aí o time vai lá para o Mato Grosso, a pessoa pega o outro ônibus e vai para lá. O time vai lá para o Pará, pega um avião e vai para lá. E ela vai atrás. Só que quando é para glorificar o Senhor, não tenho tempo. Quando é para ajudar financeiramente, não tenho dinheiro. Mas para programas de fidelidade, sim, tem recursos. Aí eu sou fiel. Aí eu tenho que ajudar o meu time. Aí eu tenho que ajudar aquele cantor, porque ele vai vir fazer um show aqui, eu tenho que prestigiar. Mas e o Senhor? Fidelidade é uma confiança. É a confiança no Senhor, é algo incondicional. Eu vou confiar no Senhor independentemente de qualquer circunstância. E as pessoas têm feito isso, têm se cegado com coisas que você não necessita ser fiel. Pessoas ficam cegas politicamente, em políticos que são ladrões, corruptos, e a pessoa parece que ela fica cega, ela se mantém fiel àquela pessoa. Ela é fiel, ela é cega. Mas quando se fala em crer no Senhor, fala, não, imagina que eu vou me deixar levar por isso. Crer em Deus? Eu não, mas eu creio naquele cara lá, tal nome 2018. Ele vai voltar.
fiel. Ao invés de ser fiel a Deus, é fiel a um homem. Nós temos que ser fiéis a Deus. Os nossos recursos, o nosso tempo tem que ser dedicado a Deus. Eu não estou falando aqui que você tem que usar todos os seus recursos, todo o seu tempo na obra do Senhor, mas que isso deve ser significativo. Muito mais significativo do que você gasta num show, num hobby, patrocinando um político, comprando adesivo ou coisa assim. Nossa fidelidade ao Senhor. Nossa fidelidade para com o nosso próximo. É você ser leal com o seu próximo. Na escola que você estuda, você tem que ser leal. Você tem que ser fiel, até no sentido de não passar cola para uma criança, para um outro aluno, e de não receber. Isso é fidelidade, é falar, eu sou fiel a Deus e eu não vou fazer isso, não vou te passar a cola e eu não quero receber porque eu sou fiel a Deus. É você demonstrar essa fidelidade aos seus amigos, aos seus pais, ao seu cônjuge, a fidelidade. Eu quero ser fiel sempre. Eu quero demonstrar essa fidelidade com atitudes. Eu quero demonstrar que a minha fidelidade a Deus é tão grande que você vai confiar em mim em todo momento. É fidelidade. É fidelidade à igreja, não no sentido de, eu tenho que vir à igreja então todo dia. Não. Quer dizer que você não vai ficar trocando de igreja como você troca de roupa. Mas aqui eu tenho a doutrina do Senhor, esta igreja tem algumas falhas? Tem sim. As outras também têm. Mas eu não vou ficar procurando as falhas da igreja e depois vou achar uma outra igreja que não tem essas falhas. É fidelidade. A igreja por amor à palavra de Deus. Esta igreja, se você procurar, e não precisa procurar muito, ela tem falhas sim. Mas nós temos que ser fiéis porque nós somos fiéis a Deus. Porque a igreja do Senhor, ela tem realmente problemas. Mas nós estamos aqui para sermos fiéis a Deus, para adorar a Deus. A nossa fidelidade tem que ser uma fidelidade incondicional ao Senhor. Nós não estamos aqui porque nós fomos salvos pelo Senhor. Estamos. Nós fomos resgatados pelo Senhor. Fomos. O Senhor nos tirou de uma vida de miserabilidade. Nos tirou. Então nós devemos toda fidelidade a Ele. Senão nós vamos voltar para a velha vida. Não. Nós temos que viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Esse é o nosso plano de fidelidade. Nós nunca devemos abandonar o Evangelho, o Senhor. Enquanto eu viver em toda circunstância, serei fiel ao Senhor. Com todas as dificuldades, eu posso tomar alguns tombos sim, mas eu continuarei fiel ao Senhor. Quantas pessoas têm deixado de honrar ao Senhor, mas continuam com a sua velha vida? Onde está o fruto do Espírito? É fidelidade. Esta fidelidade incondicional. Em toda circunstância que você for passar, você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Não importa o que acontecer. Não importa a provação. Não importa a dificuldade. Não importa as decepções que você tenha. Você vai ser fiel ao Senhor. Não às outras coisas. As outras coisas vão passar. Lendo ainda um texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, coloquei transcrito para os irmãos, um desafio para nós. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui quando Elias vai desafiar os profetas de Baal para que a chuva venha, fazia alguns anos que não chovia em Israel, e ali não vinha chuva porque era um julgamento de Deus, o povo tinha se tornado infiel ao Senhor, e o povo estava adorando a Baal, e o rei adorava a Baal, e Elias fala: quem que vocês vão adorar? Aquele que se diz o Deus da natureza, que traz a chuva, que traz os alimentos, só que depois quando vem o inverno ele morre, que é Baal lá, né? Que eles fazem lá os sacrifícios deles lá, que eles fazem todas as danças rituais pagãs deles, eles se cortam lá como culto a Baal. Vocês vão crer em Baal ou vocês vão crer em Deus?
Ele fala até quando vocês vão coxear, ou seja, vocês vão estar com o pé num lugar e outra hora vocês vão estar com o pé no outro. Até quando vocês vão estar assim? Uma hora um, uma hora outro. Uma hora um, uma hora outro. Ele fala, vocês têm que tomar uma posição. Essa mensagem é para nós. Se você está coxeando, indo de um lado para o outro, ou você serve a Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você adora a Cristo, ou você fala, não é para mim. Elias faz isso, ele traz esse desafio. Ou você está com o Senhor, ou você está contra Ele. Não é para vocês ficarem coxeando. Tenham uma posição. Sejam firmes, sejam fiéis. Não podemos ficar nessa coisa de mudar, de ir para cá, para lá. Não. Eu sou fiel. Eu permaneço. Independente do que aconteça. Até quando coxeareis? Sejamos fiéis ao Senhor. Mansidão. A imagem da ovelhinha aí. Tranquilidade. Mansidão. Mansidão não é você ser tolerante ao erro, como alguns acham. Não, mansidão é o cara bonachão lá. Não acontece, ele está tudo bem, eu vou perdoar, vou deixar por aí mesmo, porque eu não quero brigar, porque eu não quero arrumar confusão, eu não quero confrontar ninguém, porque eu sei que alguém vai ficar ofendido. Não, isso não é mansidão. A mansidão é ser brando. É o contrário de ser irado. Irado é aquele que chuta o balde, que começa a gritar e quer bater, e quer prejudicar a outra pessoa, que machuca com as palavras, que faz aquele escarcéu, como o pessoal fala, aquele que roda baiano. É ser manso, é ser brando, é mesmo em meio aos conflitos, é se manter centrado. É não tentar prejudicar uma pessoa no momento de fervor, naquele momento de calor. É nós vivermos centrados no Senhor. Não é você deixar passar. Não é nem você deixar passar, então não vou falar nada para não criar confusão. E nem o outro lado. Então vou gritar, vou quebrar, vou xingar, vou isso, vou aquilo outro. Não, é mansidão, é o equilíbrio. É não pecar com as palavras, com os atos. É gritarias, calúnias, machucar. O texto de Tiago, capítulo 1, versículos 20 e 21 diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O texto anterior ele fala que o homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aqui ele vai falar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, ele fala aqui, despojando-vos, lancem fora, joguem fora toda impureza, acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão, ou seja, com toda a brandura, toda a tranquilidade, a palavra de Deus que foi implantada em vós. Ou seja, o fruto, ele vem através do Espírito Santo de Deus e esta palavra do Senhor que ela é implantada em nossos corações e muda e molda o nosso caráter. Temos dificuldades nisso muitas vezes? Temos, mas clamemos ao Senhor para mudarmos nessa questão. É necessária mudança. Se esse é um fruto do Espírito, deve fazer parte da vida do cristão. Se você tem dificuldade com isso, clame ao Senhor para que mude o seu coração, para que mude as suas atitudes. O padrão é Cristo. O texto de Mateus 11, versículos 28 e 29, texto bastante conhecido nosso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O texto fala que Jesus é manso e humilde de coração. Não está falando que ele é bonachão, até porque se você for pegar alguns textos, ele vai chegar firme. Mas percebam por que motivo ele chega firme nas pessoas. Porque elas ofendiam o caráter santo de Deus. Vocês transformaram a casa do meu Senhor num covil de salteadores.
Era por isso que ele se irava. E ele pegou aquele chicote, saiu chicoteando todo mundo, derrubando aquelas mesas. E mesmo assim ele era manso, porque ele se irou. Aquele tipo de ira era porque havia uma ofensa à santidade de Deus. E na maioria das vezes nós nos iramos porque o nosso direito ele é violado. Mas quando a santidade de Deus é atacada, nós ficamos quietos. Não, eu não quero me envolver com isso porque eu posso criar um problema. Mas quando o meu nome é envolvido, aí sim eu me levanto e aí eu quero falar alguma coisa. O padrão é Cristo. Se alguém está envolvido com algo que ofende o caráter de Deus, você vai agir sim com rigidez, mas não com um tipo de ira pecaminosa. O Senhor é manso e humilde de coração. Ele é o nosso padrão. Busca os interesses do Senhor e não os seus próprios interesses. Domínio próprio. Pense nesse gatinho, se esses cachorros não fossem bem treinados. Ele estaria simplesmente dilacerado. Obviamente que é apenas uma ilustração e que nós não somos como cães que são doutrinados, disciplinados ali, que adestrados por alguém. É apenas uma ilustração de domínio próprio, como o Senhor muda o nosso coração ao ponto de aquilo que levaria a nossa carne a fazer algo, o Senhor já não nos permite fazer. Naquela sociedade existia um festival chamado Saturnália. Era o carnaval daquela época. Lá as pessoas saíam seminuas pelas ruas, havia a sexualidade das pessoas, todo mundo tinha relação sexual com todo mundo praticamente, patrões com empregados, homem com homem, mulher com mulher, eram coisas absurdas, como acontece ainda hoje no carnaval do nosso país, e onde o autocontrole, o domínio próprio sequer estava envolvido. Você fazia o que se bem entendia. Aquele festival você fazia o que se bem entendia, o que seu coração estava mandando, o que você queria fazer, você fazia. E quando Paulo fala sobre a questão do domínio próprio, certamente as pessoas pensavam em todos aqueles festivais que aconteciam ali, toda aquela carnalidade envolvida ali na sociedade. E então ele coloca que o fruto do Espírito, o que está envolvido é o domínio próprio. Não é? É o autocontrole em meio a todas as propostas que podem nos surgir neste mundo. Quantas propostas de pecaminosidade nós podemos ter? Nós não somos mais reféns das nossas paixões carnais. Se quando nós estávamos no mundo nós vivíamos muito bem com elas, agora não. Nós não somos mais reféns, nós não somos mais prisioneiros delas. O Senhor nos dá a capacidade de termos esse domínio próprio. Temos falhas? Temos sim. Você de repente pode chegar no trânsito e ter probleminhas no trânsito lá e começar a buzinar e começar a sentir no teu coração aquele desejo de falar alguma coisa, de abrir o vidro. Errado. Domínio próprio. É necessário domínio próprio. Igual aquele desenho do Pateta, que a hora que ele entra no carro ele se transforma, ele vira um monstro praticamente dentro do carro. Começa a xingar e começa a gritar e tal. Ele está revelando o coração dele, mas nós precisamos de domínio próprio. É fruto do Espírito. Na comida. É algo sensível. Hoje é Dia das Mães, né? E certamente tivemos muita comida. A questão é domínio próprio. As pessoas passam mal. Fim de ano, principalmente, quantas pessoas vão para o hospital por ingerir comida? As pessoas se intoxicam. Aí tem que fazer aquelas lavagens estomacais. Porque não tem domínio, porque elas continuam comendo enquanto conseguem comer. Naquela época também existia isso, as pessoas comerem, elas iam lá, vomitavam e voltavam a comer. É domínio. É o domínio próprio com o nosso tempo. Como eu já falei semana passada, ninguém está proibido de ter um entretenimento, de assistir um jogo de futebol, de pescar, de andar de bicicleta, de jogar futebol, né, de sair com os amigos, de ir ao cinema, nada disso. Pode fazer sim. A questão é domínio próprio, o quanto você tem usado disso. E
E o quanto você, se realmente isso não tem te prejudicado, que você tem usado demais e tem deixado de faltar em outras áreas. E aí você pensa, puxa, eu não tive tempo de orar hoje. Não tive tempo de fazer minha devocional hoje, porque foi tão corrido. Eu tive que assistir aquele filme, eu tive que ir ao cinema, eu tive que entrar no Facebook, eu tive que ficar conversando no WhatsApp. E aí não deu tempo de eu fazer devocional, nem orei direito hoje, vou orar antes de dormir só. É domínio próprio. É prioridade. O que é prioridade na sua vida? Pessoas que ficam horas e horas em redes sociais. Horas e horas assistindo um filme, um desenho. E não tem tempo. Não tem tempo para ler a palavra de Deus. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para fazer uma devocional. Não tem tempo para visitar um irmão. Não tem tempo de evangelizar. Não tem domínio. Está faltando domínio próprio. Não tem domínio com o dinheiro. Gasta com aquilo outro. E sempre está no vermelho. Sempre está com problemas. Aquilo que a gente já falou nas semanas anteriores. E fica nervoso, vai comprar um sapato. Fica nervoso, vai comprar alguma coisa. E se enrola. Não tem domínio com o dinheiro, vive enrolado, vive no vermelho, domínio próprio. Fazer uma planilhazinha. Não posso gastar muito nisso, tem que me controlar nisso. Pois é, eu não posso dar uma oferta lá na igreja porque tá difícil a situação financeira. Será que é mesmo a situação financeira ou será que é a falta de domínio? Cada um tem que avaliar o seu coração. Como está o nosso domínio próprio? O domínio próprio com a família, com as divergências familiares que nós temos, como nós temos reagido a elas. Temos reagido com brandura, com mansidão, aquela explosão. Domínio próprio. Saber falar na hora certa, da maneira certa. Resolver a situação e não criar mais um problema. Temos este problema com domínio próprio. O Senhor nos dá o fruto do Espírito, Ele nos capacita a viver desta forma. Você e eu temos problemas em alguns deles. Nós podemos dizer, nesse aqui eu estou caminhando, nesse aqui eu estou lutando, nesse aqui está difícil. Tem que trabalhar bem esse aqui, tem que orar bastante, tem que ver o que eu posso fazer. Mas temos que colocar diante do Senhor, porque se você é filho do Senhor, isso é fruto. E Ele vai crescer em você. E o Senhor vai te capacitar a viver esta vida de santidade. O versículo 23 diz o seguinte, depois de lermos o fruto do Espírito, ele fala, contra estas coisas não há lei. Ele quer dizer com isso que a vida do cristão ela é guiada pelo Espírito e, portanto, ele vive além da lei. Ele não vive apenas para cumprir a lei, a letra nesse sentido, mas para implantá-la em seu coração. Ou seja, quando o cristão vive pelo fruto do Espírito, não há lei que o condene. Ele foi justificado pelo Senhor, o Espírito Santo trabalha em seu coração, ele vive tendo este fruto em sua vida. Então, ele não é condenado pela lei, porque ele não vive pela lei. O apóstolo Paulo falou que se você vive pelo Espírito, você não precisa da lei. Você não precisa cumprir as leis aí que os apóstolos estão falando. Se você vive pelo Espírito, a lei não está contra você. Seguindo, versículos 24 e 25. Diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Percebam o que ele está falando. Isto é algo muito importante. Ser de Cristo. O que é ser de Cristo? É pertencer a Ele. Se vivemos no Espírito, ele fala também. Então ele fala, os que são de Cristo e os que vivem no Espírito. Se vocês são de Cristo, vivam como cristãos. Vocês crucificaram a carne. Vocês mortificaram a carne. Ele usa a linguagem de Jesus, que morreu e foi crucificado. Ele fala, assim como Jesus foi crucificado, você, cristão que é de Cristo, a sua carne foi morta, crucificada.
Não quer dizer que você não peca mais, mas que você está mortificando a sua carne. É isso que o texto está nos falando. Que você, como cristão, demonstra resultados de ser um verdadeiro cristão. Não é só o fato de você falar, eu sou cristão, eu vou a uma igreja, eu faço isso, aquilo, outro. Não, mas tem que haver uma demonstração de vida que você é verdadeiramente um cristão. Não apenas, eu vou a tal igreja. Bom, mas você não parece ser cristão, porque sua vida se parece com das pessoas do mundo. Porque você não está crucificando a sua carne. Porque você está vivendo como um homem do mundo, como uma mulher do mundo. Porque os seus princípios, as suas prioridades são como de qualquer outra pessoa deste mundo. Então não há diferença nenhuma em você. Então o apóstolo Paulo fala, se você é de Cristo, você tem que viver como um cristão. Crucificar a sua carne, mortificar a sua carne. Aquilo que era importante para você antes de ter a Cristo não é mais importante. Agora o que é importante é glorificar ao Senhor. É obedecer a palavra de Deus. O que te dá alegria, o que te dá prazer é a obediência ao Senhor, a sua palavra. É ver o nome do Senhor ser glorificado. O que te inquieta é a injustiça para com o Senhor. É o que as pessoas tentam denegrir a imagem do Senhor. Não é só você. Agora não é você o personagem principal da história. É o Senhor. É Cristo. É aquele que foi crucificado em seu lugar. Agora você compreendeu que você é um eleito do Senhor. Que você não é nada sem Ele. Então você crucifica a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E ele fala, então, se vivemos no Espírito, andemos também nele. Se você vive no Espírito, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, pratique, ande no Espírito. Viva de forma espiritual, em obediência ao Senhor, em obediência à sua palavra, como um verdadeiro cristão. Como uma pessoa temente a Deus. Como alguém que está aqui e entende por que você está aqui. E compreende que existe uma eternidade. E compreende que nós estamos neste mundo, que nós somos forasteiros e peregrinos por esta terra. Que nós não estamos aqui só para nascermos, termos um bom trabalho, ganharmos dinheiro, termos filhos e netos e morrermos. Isso faz parte, é importante, mas o mais importante é a glória de Deus, é a eternidade. Outra prioridade. Outro pensamento, outra cosmovisão. Um resultado diferente. Nós vivemos no Senhor. E o texto termina ali, versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A glória seja dada a Deus. Não viva com inveja, prejudicando outras pessoas, provocando outras pessoas. Viva para a glória de Deus, viva espiritualmente. É o que o mundo te manda fazer, é isso, de pensar em você, de fazer o que você quer, de ser invejoso, de almejar o que o outro tem, de até prejudicar alguém para ter o que você quer ter. Mas o que o Senhor fala não é para você agir assim. É para você fazer tudo para a glória de Deus. É para você pensar no Senhor, na eternidade, em Cristo, no fruto que você deve produzir. Porque se você tem o Espírito, você vai andar por meio dele. Para nós encerrarmos, nós somos transformados à imagem de Cristo através do Espírito. É assim que nós somos transformados. Então não tente praticar o fruto do Espírito sozinho, pela sua capacidade. Nós somos transformados e nós somos capacitados a viver dessa forma por meio do Espírito Santo de Deus. Não é você. Eu vou me esforçar então e agora eu vou mudar. O Senhor vai mudar e moldar o seu coração. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor. Faça um autoexame também. Pense, olha, nessa área aqui eu não estou muito legal. Senhor, me capacita a mudar nisso. Eu estou longe daquilo que o Senhor pede para eu ser. O Senhor está se entristecendo comigo nesta área. Senhor, me capacite a mudar esta área da minha vida. Eu não consigo. Eu sou pequeno, eu sou pecador. Mas que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, me capacite a viver dessa forma, para a glória dele. Examine o seu coração. Quem tem dominado a sua vida? A carne ou o Espírito? Você tem vivido pela carne ou pelo Espírito? Avalie isso no seu coração.
O que tem dominado a sua vida? Que pensamentos têm dominado a sua vida? Que prioridades têm dominado a sua vida? O que você tem pensado em fazer com o seu tempo, talentos, dinheiro? É para a glória de Deus ou é apenas para benefício próprio? Temos mortificado as obras da carne em nossas vidas? Será que nós temos feito isso? Nossa busca tem sido por Cristo, na cruz de Cristo? Qual tem sido nossa busca? Filho de Deus, Ele morreu. Ele foi crucificado. Ele foi humilhado. No seu lugar, no meu lugar. Será que era para que nós continuássemos vivendo daquela mesma forma de quando estávamos perdidos? Continuando nas obras da carne? Impureza, lascívia, prostituição, feitiçarias, inimizades, porfias? Ou é para nós vivermos no fruto? Sermos transformados. Eu ia falar de sermos transformados de glória em glória. Dia após dia, passo a passo. Cristo morreu para que nós estejamos crucificando a nossa carne com as concupiscências dela. Para que nós compreendamos, se você está se sentindo pecador nesse momento, glória a Deus por isso. Porque você compreendeu que você é pecador. Mas que você tem um Deus maravilhoso que enviou seu Filho Jesus para que morresse no seu lugar e purificasse a sua vida e te fizesse ter esta noção, essa consciência de que você é pecador e que você necessita dele para ser transformado dia após dia. Clame ao Senhor, dependa do Senhor para ser transformado dia após dia. Olhe para a cruz de Cristo, olhe para tudo aquilo que Ele fez por você. Que Deus abençoe você e a mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos capacite a vivermos pelo fruto do Espírito, para a glória de Deus. Vamos orar.